Olá, somos a Backbone Solutions, responsável pela customização e otimização estrutural em planos de coluna vertebral. O trabalho a seguir será discorrido por mim, Igor Monteiro, que só foi possível ser concluído com o apoio dos meus colegas de trabalho e, claro, também do nosso orientador, professor Dr. Mohamed Yazdi. Quando falamos dos pontos que nos motivaram a estudar esse trabalho, o primeiro ponto e mais importante é a redução da complexidade para o cirurgião, que hoje é basicamente realizada numa tentativa e erro, onde o cirurgião coloca o implante no paciente, tira o raio-x para verificar se aquelas medidas ficaram boas para o paciente, remove, coloca outro no local, tira mais um raio-x, até que o melhor implante seja encaixado para o paciente. Outros pontos que também foram motivações é a redução do preço e o prazo para o cliente, visto que hoje o custo é muito elevado, são só componentes importados, e o prazo é muito longo devido aos convênios, e a possibilidade, é claro, de expansão da solução mundialmente. Isso nos leva a um objetivo geral, que é customizar, otimizar topologicamente, simular tensões e validar o projeto de implantes para a coluna vertebral em materiais e processos homologados nacionalmente. Partimos então para o projeto piloto, e o primeiro ponto foi escolher o tipo de cirurgia. A escolhida foi a artrodese como potencial redutivo de preço, uma alta recorrência de aplicação e a duração da cirurgia ser bem longa, também um potencial redutivo. Como tipo cirúrgico foi escolhida a LIF, que é o acesso anterior, ou seja, pela frente do paciente, tanto pela geometria do implante ser passiva de melhorias, quanto a recuperação do paciente ser melhor, nesse caso, e pelo tempo de complexidade da cirurgia ser bem alto. Falando um pouco dos materiais, utilizamos o software Granta para poder decidir entre 3 materiais escolhidos, que é o titânio 6 alumínio 4 vanádio, o PIC e o inox. Por biocompatibilidade, a liga de titânio foi a vencedora. Falando um pouco de processo, um comparativo entre a manufatura aditiva e a usinagem que é utilizada hoje no mercado. Quando falamos da manufatura aditiva, teremos a nossa geometria customizável, que é o nosso principal destaque do projeto, melhorando a nossa integração, e é claro, foi realizado um benchmark com empresas nacionais e internacionais, e foi vista uma redução de até 3 processos. Partindo então para o estudo do caso, o primeiro ponto foi a customização do implante, onde conseguimos retirar as medidas da tomografia de um paciente real, ou seja, a distância e o ângulo, para que pudéssemos então desenvolver o nosso primeiro componente. Partiu-se então para as simulações, onde foi necessário algumas etapas. A primeira simulação foi encontrado um valor de 10.799 newtons de compressão nas literaturas e foi aplicado na face inferior engaçada do nosso primeiro protótipo. Quando realizamos essa simulação, foi vista a necessidade do contato bonded, então por esse motivo foi criado dispositivos que garantissem esse paralelismo e esse contato, visto nas simulações intermediárias, o que distribuiu para nós uma tensão máxima convergida de 49 MPa. Partindo para a otimização topológica e para o redesign, a geometria principal escolhida pelo grupo foi otimizada com 50% de massa, é claro, buscando a maior rigidez. No caso, elementos adicionais vistos a partir de estudos de 20% e 10% de redução foram as estrias para a integração e os furos para acoplar dispositivos de inserção, como vistos na imagem do slide. No componente final realizado, partimos então para nossas simulações finais, onde o primeiro caso visto foi a tensão de von Mises, que foi utilizado a técnica de convergência de resultado, que é o princípio de Saint-Venant, onde foi realizado o submodelo e refinamento local, obtido assim um pico de tensão de 160 MPa. Já na análise de vida em fadiga, a carga oscilatória foi de 10.799 newtons, que não permite contato, e obtivemos uma curva SN, que é a curva de Wöhler, a partir dos resultados teóricos, gerando um coeficiente de segurança mínimo de 1,8 para a vida infinita. Partimos então para a nossa prototipagem, onde tudo estava desenvolvido, então conseguimos enviar os arquivos para nossas empresas parceiras, que no caso é a 3D Surgery e a Artfix, que nos conseguiram enviar tanto protótipos em resina, visto na parte da esquerda, quanto os protótipos na nossa liga de titânio, na parte da direita. Quando falamos do dispositivo para ensaio, ele foi usinado pelo Centro de Mecânica e usado no teste de compressão. O valor usado para aprovação foi de 21.598 newtons, utilizando, é claro, o coeficiente de segurança de 2 e dobrando o valor do carregamento. O nosso resultado foi o máximo da máquina, o alcance dela era de 25 toneladas, chegamos até 23 toneladas sem a falha, ou seja, validando o nosso modelo com as normas aplicáveis da STM. Para a validação médica, consultamos 13 profissionais da área da saúde, a partir do banco de dados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e por networking com empresas. Como resultado, tivemos a validação, que foi o ganho em tempo e complexidade cirúrgica, o complemento de uma cirurgia na ACD, como na foto vista, credenciais para o evento hospitalar 2024, uma proposta de publicação de artigo na Conem e na Maxol, proposta de parcerias, tanto pela USP quanto pela distribuidora Spine Health, e uma visita técnica futura à Macon e ao Osteomed, com risco de avaliação da proposta nossa de 4.92, validando assim o nosso MVP. Falando um pouco sobre o potencial inovativo, o nosso primeiro potencial é a guia, onde facilita a remoção de um enxerto ósseo por parte do médico, que acompanharia o nosso kit cirúrgico.
E o segundo potencial inovativo é a prótese trabeculada, que é um tipo de estrutura já homologada na FDA, o órgão americano, mas no entanto não é homologada pela Anvisa. E como diferencial podemos ter a redução de massa, a redução de custo de fabricação, por ter menos material, e a melhoria na nossa integração. No caso, também conseguimos a impressão com nossa empresa parceira e realizamos o teste, onde houve uma falha de 16 toneladas no site de compressão, validando também nosso componente. Falando da parte financeira, o nosso projeto viabilizaria a venda em 3 tipos de pacote. Primeiro pacote, customização, otimização e simulação 3D. O segundo pacote contemplaria o primeiro pacote, mais a impressão do implante em titânio. E o último pacote que venderíamos seria o segundo pacote, com a impressão das guias em resina. O grupo agradece a sua atenção e o aguarda ansiosamente na 54ª Expo Mac Plena. Até mais!